A beleza das florestas esmeraldas e da orla cintilante de Vancouver esconde uma verdade angustiante: milhares vivem sem um lar. Como alguém que já presenciou os efeitos das lutas urbanas, sou assombrado pelo contraste gritante entre o horizonte reluzente da cidade e as tendas que lotam suas ruas. A crise da falta de moradia em Vancouver, assim como as dificuldades dos documentários, é uma tragédia silenciosa, alimentada por aluguéis esmagadores, uma epidemia implacável de opioides e um clima implacável. Junte-se a mim enquanto exploramos as causas, o custo humano, especialmente o domínio da dependência e a tênue esperança de soluções. Esta é uma história que exige nossa atenção. 1. O coração escondido de uma cidade. A crise de sem-teto em Vancouver é uma ferida crua e dolorosa em uma cidade envolta em beleza esmeralda. De acordo com o Censo de Pessoas em Situação de Rua de 2025, realizado pela Homelessness Services Association of BC, um impressionante total de 5.232 pessoas estão em situação de rua em toda a região metropolitana de Vancouver, um aumento de 9% em relação a 2023. Apenas em Vancouver, 2.715 pessoas se amontoam em tendas encharcadas pela chuva ou sob pontes, com 48% completamente expostas aos elementos. O mais devastador é que 71% estão presos à falta de moradia crônica, com suas vidas paralisadas em um desespero que dura mais de um ano. Os povos indígenas, uma fração mínima da população, representam impressionantes 34% daqueles nas ruas, uma injustiça que corta como uma faca. Famílias também estão sendo arrastadas por essa tempestade implacável, com o futuro de seus filhos obscurecido pela instabilidade. Aqui não estamos falando apenas de números. São os sonhos quebrados de pessoas reais em uma cidade de abundância. Caminhei pelo Downtown Eastside, onde as tendas sufocam as calçadas, e senti o peso das vidas abandonadas. Esta crise reflete as lutas do sem-teto nos Estados Unidos, desde os becos de Seattle até a vastidão de Los Angeles. Por que cidades tão vibrantes deixam tantas pessoas caírem nas ruas? Como podemos passar por esses pedidos de ajuda cobertos com lonas? Cada um é um testemunho de resiliência em meio à destruição, um apelo à nossa humanidade compartilhada. Dois, as raízes da ruína. Essa crise em Vancouver não é um acidente, é uma colisão brutal de ganância, desgosto e sistemas quebrados. O custo de vida é uma besta implacável, com casas médias custando mais de $1 milhão AUD e um apartamento de um quarto exigindo entre $2.000 e $3.000 por mês, um peso esmagador. Para muitos, essa é uma parede impossível de escalar. Pior ainda, 35% dos sem-teto afirmam que perderam suas casas porque não conseguiam acompanhar as contas, uma traição cruel em uma cidade imersa em riqueza. I was living over at the Shaughnessy Village for 3.5 years, but they kept jacking the rent up. It was on 6-month leases. They jacked it up so high I couldn't pay it anymore. I said goodbye. A inflação apenas aperta os parafusos, elevando o preço de alimentos e itens essenciais, deixando famílias e trabalhadores lutando para sobreviver. Mas não é só o dinheiro que está destruindo as pessoas. Comunidades indígenas carregam cicatrizes de uma história brutal, bloqueadas da estabilidade devido ao abandono sistêmico. Mulheres fugindo do terror de lares abusivos muitas vezes trocam um pesadelo pela cruel realidade das ruas. Até mesmo aqueles que batalham
em empregos de baixo salário, veem seus contra-cheques serem devorados pelo aluguel. E o clima mais ameno de Vancouver é uma amarga ironia, atraindo pessoas desesperadas dos cantos congelados do Canadá apenas para aprisioná-las no mesmo aperto econômico. Este ciclo de desespero ecoa a dor dos desabrigados nos documentários. Como uma cidade tão deslumbrante permite que tantos caiam, o que nos impede de ver sua luta? Como alguém que já caminhou por essas ruas escorregadias, fico dividido pelas faces por trás dessas verdades. O vício, uma força mais sombria, espera apertar seu aperto. Por que permitimos que isso continue? Vamos encarar essa sombra a seguir. 3. Fentanil e a crise dos opioides. Um amplificador devastador da fome por moradia. A epidemia de opioides com o fentanil no seu centro tornou-se um amplificador devastador da crise de fome por moradia em Vancouver. I wanted to myself. It was the worst experience of not having something, worst withdrawal from any drug you could ever have. Any kind of heroin or fentanyl. The methanol was the worst. I will never ever go past 60 mils again. Entre 2016 e 2024, a Colômbia Britânica perdeu 8.506 vidas devido a overdoses com Vancouver no epicentro dessa catástrofe. O fentanil, juntamente com a metanfetamina, aperta sua pegada sobre a população em situação de rua, representando impressionantes 24% daqueles que enfrentam o abuso de substâncias. Downtown East Side, o epicentro da crise, é onde o vício e a falta de moradia estão intrinsecamente ligados, alimentando-se mutuamente em um ciclo implacável. O vício não apenas acompanha a falta de moradia, ele frequentemente a desencadeia com o fentanil, desempenhando um papel central na destruição de vidas. Para 40% dos sem-teto de Vancouver, o abuso de substâncias, especificamente o fentanil, roubou seus empregos, lares e futuros. Michael, um ex-mecânico, é um dos muitos exemplos trágicos. Após uma lesão que o levou ao vício em fentanil, Michael perdeu tudo, tornando-se mais um rosto da situação de sem-teto. Agora, vivendo em uma barraca encharcada pela chuva, ele luta para se manter sóbrio, sua determinação mal se mantendo firme. As ruas onde perigos espreitam a cada esquina se tornam um campo de batalha, onde as overdoses de fentanil ceifam vidas e doenças crônicas como a hepatite C se espalham devido ao uso inseguro de agulhas. Os invernos rigorosos de Vancouver, com temperaturas variando entre 0 e 8 e chuvas constantes, tornam a sobrevivência nas ruas ainda mais brutal, deixando indivíduos como Michael em risco de hipotermia. Enquanto isso, as ondas de calor no verão, como a escaldante onda de calor de 40 de 2021, aumentam o risco de desidratação e overdose. Com a constante destruição de utensílios de drogas pela chuva, usuários desesperados recorrem a alternativas inseguras, colocando ainda mais suas vidas em risco devido ao fentanil. Natureza cruel. O preço da sobrevivência nas ruas de Vancouver. O clima de Vancouver é tanto uma bênção quanto uma maldição para os sem-teto. Os invernos são mais amenos do que em muitas outras regiões do Canadá, com temperaturas raramente abaixo de 10 degrees. Mas a chuva constante e a alta umidade criam um ambiente de congelar os ossos. Imagine tentar se manter aquecido e seco quando o único abrigo disponível é uma barraca encharcada no Crab Park.
O verão traz alívio com temperaturas entre 15 degrees e 25 degrees, mas ondas de calor extremas como a do verão de 2021, que fez os termômetros subirem para 40 degrees, podem ser mortais para aqueles sem acesso à sombra ou água. Esses extremos afetam os sem-teto de forma mais intensa, transformando a sobrevivência em uma batalha diária. O impacto na saúde é brutal. Invernos frios e úmidos aumentam os riscos de hipotermia, pneumonia e infecções na pele, especialmente para aqueles já enfraquecidos por dependência ou doenças crônicas. No verão, a desidratação e o golpe de calor tornam-se grandes preocupações, particularmente para os idosos ou aqueles que usam substâncias. Os pertences encharcados pela chuva, desde cobertores até documentos pessoais, são quase impossíveis de substituir, e a pressão psicológica de viver exposto aos elementos pode aprofundar a depressão e o isolamento. Abrigos oferecem algum alívio, mas com apenas 1.000 leitos disponíveis em toda a cidade, muitos são recusados, especialmente durante a alta demanda no inverno. Rostos dos esquecidos. A crise da falta de moradia em Vancouver não é apenas uma questão local, é uma realidade comovente que ecoa por todo o Canadá. As estatísticas pintam um quadro sombrio. Os povos indígenas, embora representem uma pequena fração da população, formam uma porcentagem impressionante dos sem-teto sobrecarregados pelo trauma histórico das escolas residenciais e pelo racismo sistêmico. As mulheres, muitas das quais estão fugindo da violência doméstica, enfrentam riscos aterrorizantes nas ruas todos os dias. Pessoas como Perissa, uma mulher em situação de rua em Edmonton, conhecem essa luta muito bem. Ela está dormindo na rua há mais de 3 anos, enfrentando o frio brutal. Ela contou uma história desanimadora sobre ser constantemente removida pela polícia sem nenhuma oferta de abrigo e sente que não sobreviverá a outro inverno rigoroso. Sua experiência é um lembrete doloroso daqueles que caem nas lacunas, especialmente as mulheres indígenas, que muitas vezes carregam o peso mais pesado dessa crise. A luta vai muito além de uma única cidade ou grupo. Idosos com pensões magras não conseguem arcar com os aluguéis impiedosos, forçando-os a escolher entre moradia e alimentação. Jovens que envelhecem no sistema de adoção ficam sem rede de segurança, sem as habilidades ou o apoio necessários para se libertar. Imigrantes enfrentam barreiras linguísticas e empregos de baixa remuneração à beira da miséria. E as famílias também estão sendo arrastadas para essa crise, com seus filhos vivendo em carros ou barracas, à medida que a moradia acessível desaparece. Entrelaçadas a essas lutas está a sombra devastadora do vício e dos desafios de saúde mental, aprisionando muitos em um ciclo atrelado à epidemia de opioides. Como podemos permitir que esse sofrimento continue? 6. Lutando pela esperança. A crise de pessoas em situação de rua em Vancouver é um desafio imenso, mas a cidade não está parada. Como alguém que já viu a esperança brilhar em lugares sombrios, sou tocado pelos esforços em andamento. Embora frequentemente pareçam como tentar consertar uma represa quebrada com um curativo. O modelo Housing First é a espinha dorsal da cidade, colocando telhados sobre as cabeças, antes de lidar com vícios ou saúde mental.
É um plano nobre, mas com 3.000 pessoas desesperadas nas listas de espera e poucas casas sendo construídas, é uma luz fraca em meio à tempestade. O plano da província Belonging, em BC, promete milhares de novas unidades de habitação e camas em abrigos até 2030. Mas o tempo está se esgotando rapidamente. Quando as chuvas geladas do inverno chegam, o programa de resposta a desastres climáticos abre abrigos temporários, oferecendo calor e refeições quentes. No entanto, com apenas 1.000 leitos disponíveis na cidade, muitos ficam tremendo de frio. Organizações sem fins lucrativos como a Union Gospel Mission e o Exército da Salvação são verdadeiros heróis, servindo café e cobertores para almas cansadas ao amanhecer. Eu vi seus voluntários, pessoas comuns como você e eu, trazendo esperança aos desesperançados. Para a comunidade vietnamita de 30.000 pessoas de Vancouver, grupos como a Mosaic lutam para evitar que os imigrantes caiam nas brechas, conectando-os a empregos e moradias. A dependência exige ação vigorosa. Incite um centro pioneiro de injeção segura, salva vidas com agulhas limpas e naloxona, que reverte overdoses. Porém, com apenas 2.000 leitos de tratamento em toda a Colômbia Britânica e listas de espera que se estendem por 1 ano, a ajuda parece estar fora de alcance para muitos. Sete. Muros que bloqueiam a mudança. Como alguém que já viu cidades lutando com suas feridas mais profundas, fico impressionado com os obstáculos que os esforços de Vancouver para ajudar os sem-teto continuam enfrentando. O maior desgosto é a terrível falta de moradias acessíveis. Com 3.000 pessoas desesperadas nas listas de espera e apenas uma fração de casas sendo construídas, a esperança parece um sussurro distante. Pior ainda, 630 unidades de aluguel, baixo salva-vidas para os mais pobres, desapareceram devido a incêndios ou negligência, um golpe no estômago para aqueles que ainda tentam sobreviver. A crise dos opioides, uma besta implacável, devora vidas, com 8.506 mortes por overdose na Colômbia Britânica desde 2016. Leitos de tratamento são escassos e o estigma impede que muitos busquem ajuda. Ouvi falar de pessoas evitando abrigos com medo de julgamento ou de perder seus poucos pertences, uma luta que reflete a dor dos documentários, das ruas de São Francisco aos becos de Portland. Limpar acampamentos de barracas no Downtown East Side, com o intuito de restaurar a ordem, frequentemente deixa as pessoas espalhadas sem lugar para ir um giro cruel, que gera indignação. As mudanças climáticas aumentam o sofrimento, com inundações mais intensas e ondas de calor, destruindo acampamentos frágeis e sobrecarregando os serviços. Grupos vulneráveis, como famílias indígenas, mulheres e jovens, enfrentam barreiras de negligência. Programas destinados a eles, como abrigos seguros ou moradias com raízes culturais, estão sobrecarregados, deixando sonhos não cumpridos. Oito. Um caminho à frente ou mais dor. Se não agirmos com firmeza, a crise de pessoas em situação de rua em Vancouver pode sair ainda mais do controle. As projeções são desanimadoras até 2030. O número de pessoas sem teto na cidade pode subir para 4.700, um aumento de 50% em relação aos números atuais. A epidemia de opioides não mostra sinais de desaceleração, com estimativas sugerindo 10.000 mortes por overdose em British Columbia até o final da década, se as tendências continuarem.
A perda de unidades de habitação temporária e os SROs, alojamentos de baixo custo, só aprofundarão a crise, deixando mais pessoas expostas ao clima implacável de Vancouver, com invernos úmidos e ondas de calor escaldantes no verão. Mas eu não sou de me ater ao pessimismo sem oferecer esperança. Para reverter essa situação, Vancouver precisa de ações ousadas e coordenadas. Primeiro, a cidade deve aumentar a oferta de moradias acessíveis. A construção de 2.000 novas unidades de apoio até 2030 é um começo, mas não é o suficiente. Proteger os SROs existentes e reinstaurar o controle de vacância poderia manter os aluguéis acessíveis. O tratamento contra a dependência precisa de um grande impulso. 1.000 novas vagas em centros de tratamento e listas de espera mais curtas poderiam salvar vidas. Programas de redução de danos como a expansão de locais seguros para injeções e o acesso à naloxona são fundamentais para manter as pessoas vivas até que estejam prontas para a recuperação. O apoio direcionado a grupos vulneráveis é inegociável. Iniciativas de habitação lideradas por comunidades indígenas, abrigos seguros para mulheres que fogem da violência e treinamento profissional para jovens que saem do sistema de acolhimento poderiam quebrar os ciclos da pobreza. A resiliência climática também é fundamental. Mais abrigos de inverno e tendas à prova de intempéries podem proteger contra a chuva e o calor. A comunidade vietnamita da cidade e outros grupos imigrantes poderiam desempenhar um papel maior, formando parcerias com organizações sem fins lucrativos para fornecer recursos e advocacia. Um apelo à nossa consciência. A crise de moradia em Vancouver é um espelho ardente das lutas ao redor do mundo, ecoando a dor dos documentários sobre a situação dos sem-teto nos Estados Unidos. Aluguéis exorbitantes, uma epidemia brutal de opioides e o clima implacável atacam 532 almas na região metropolitana de Vancouver, cada uma lutando para sobreviver. Famílias indígenas, mulheres agredidas, jovens perdidos e idosos frágeis merecem mais do que tendas encharcadas de desespero. O grilhão implacável da dependência aprofunda suas feridas, mas raios de esperança como o Housing First e organizações sem fins lucrativos incansáveis brilham timidamente. As lacunas exigem ação, mais casas, mais tratamentos, mais coração. Apoie os programas de alimentação da Union Gospel Mission, ou abrigos locais para fazer a diferença. Como alguém tocado pela sua resistência, pergunto o que será necessário para agir. Os sem-teto nos Estados Unidos também esperam. Não devemos desviar o olhar.